Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou o incrível Leleco, o interpretador de sonhos. Venha ver, por apenas R$5, só tem 400. Leleco? É verdade o que estão falando por aí? É verdade que você consegue interpretar sonhos? Sim, minha cara, eu só consigo interpretar qualquer sonhos com meus poderes lelequenses. Uau! Uai, Leleco, então você interpreta sonho? Você é bom mesmo, hein? Quero testar seus poderes agora. Vamos ver se você é bom mesmo. Eu tava sonhando que eu tava numa casa muito bonita, cheia dos Mi. E aí o Jack do Mi veio, matou os galinhos, comeu os Mi tudo e acabou com tudo que era bonito. E aí, Leleco, por que eu sonhei isso? Me conta, pra ver se você é bom. Então vamos lá. Seu sonho, minha querida Maria Mole, significa que você viu muito filme de terror, né, Maria Mole? Tô certo ou não? Ah, tá certo. Eu sou muito medrosa e fui inventar de ver um filme de noite. Me enrolei todinha. Nossa, então adivinha o meu, vai! Olha, eu sonhei que minha mãe me dava a maior bronca. Aí fiquei triste e acordei chorando. Ai, não fique triste, minha querida chatonilda. O seu sonho tem um significado muito importante, viu? Você fez bagunça e não quer que a mamãe fique sabendo. Tô errado ou não? Uau! Você acertou, maninha! Essa foi muito fácil. Peraí, você interpreta sonhos? Então eu interpreto o meu. Eu duvido. Eu sonhei que eu estava em um deserto escaldante, cercado por cobras, como aquele filme do Indiana Jones. Aí apareceu o Super Rapadura e me salvou enquanto eu comia uma linda rapadura. Adivinha aí, vai? Os meus conhecimentos lelequenses, o sonho do senhor significa que o senhor tá querendo comer uma rapadura bem nesse exato momento. Tô certo ou errado? Não é isso, você... Não, pera. Eu quero comer uma rapadura, você acertou! Bom dia, meus amores, desculpa o atraso, eu acabei me atrasando. E me diz uma coisa, tá tudo bem? A tia Val tava ouvindo tanto barulho lá de longe. Tá acontecendo alguma coisa por aqui, meninos? Tia Val, Oi, meu o amor. Leleco consegue interpretar sonhos. O quê? Leleco? Que história é essa? Então, né? Ai. Leleco, não enrola, me fala, o que tá acontecendo? Meu Deus, interpreta sonho? Que história é essa, Leleco? Não, tia Val, sabe o que é? Eu só queria ganhar um dinheirinho com meus poderes lelequenses. Oh, meu Deus, Leleco, que coisa feia. Leleco, isso é coisa séria, sabia? Interpretar sonhos é um dom de Deus e nós não devemos brincar com as coisas de Deus, sabia? Desculpa, tia Val, desculpa. Olha, Leleco, eu acredito que você deve não pedir desculpa para a tia Val, mas deve pedir perdão para o Papai do Céu, fechou? Fechou. Olha só, tudo isso me fez lembrar, sabe do que, vovô? Do que, Val? A história de José do Egito, vovô. Então conta a história, tia Val! Sim, eu vou contar sim, Leleco, e você presta bastante atenção, para você entender que interpretação de sonhos é um dom maravilhoso que Deus dá a algumas pessoas para poder usá-las, para poder abençoá-las. Certo? Certo, tia Val. Então, olha só. José era um garotinho muito bom, muito obediente. Era um garotinho que enchia o coração do papai dele de alegria, por ser obediente, por ser um menino educado, ao contrário dos irmãos dele. José Maria Mole tinha 11 irmãos também, sabia?
Você sabia? Olha só, a Bíblia fala, Maria Mole, que José certa vez teve um sonho. Ele sonhou que ele e seus irmãozinhos estavam no campo colhendo trigo. E o seu feixe era grande, e o dos seus irmãos bem menor que o deles. E os feixes se curvavam diante do feixe grande. Os irmãos de José ficaram muito irritados com isso. E olha só, não foi só esse não. José também sonhou que o sol e a lua estavam um do lado do outro, e que haviam 11 estrelas, e que essas 11 estrelas também se curvavam diante do sol e da lua. Gente, que absurdo é esse? Disseram os irmãos de José. Quem esse menino pensa que ele é? Além de ser o preferido do papai, ele acha que nós também vamos nos curvar diante dele? Mas é muito metido mesmo esse garoto. Mas José nem ligava para o que os irmãos deles falavam. Certa vez, o pai de José teve uma grande ideia. Ele pensou, eu preciso dar um presente para José. Ele é muito bom, ele é muito diferente dos irmãos dele. Eu preciso agradá-lo de alguma forma. E sabe o que ele fez, Aninha? Ele teve uma ideia, ele falou, eu vou fazer uma túnica linda, diferente de todas que eu já fiz antes. E vou dar de presente para José. E assim ele fez. Nossa, tia Val, que legal! Sim, Aninha, muito legal. E olha só que isso causou ainda mais ira, mais raiva, mais inveja no coração dos irmãos de José por José. Certa vez, o papai de José, sabendo que José era um menino obediente, chamou José e falou, José, meu filho, venha cá. Eu preciso que você vá ao campo levar comida e água para os seus irmãos. E José, mais que depressa, disse, eu vou sim, papai, com certeza, pode contar comigo. E assim José, obedecendo seu pai, foi para o campo, todo feliz. E de longe os irmãos de José olharam lá para cima e viram José descendo com aquela túnica colorida, com aquela túnica linda. E aquilo foi causando uma raiva, uma inveja. Olha só, irmãos, vem lá o sonhador. Com aquela túnica linda, colorida que o meu pai deu para ele. Olha só, por que meu pai só faz isso para ele? Mas é muito metido. E assim os irmãos de José ficaram ali comentando e planejando alguma coisa para destruir José. Alguma forma para destruir José. Eles tinham muita raiva deles. Um deles disseram, vamos matar ele? E um dos irmãos de José disseram, não, gente, matar não. Não vamos matar o nosso irmãozinho. E José chegou todo alegre, todo feliz. E mal sabia ele que o coração dos irmãozinhos dele estava cheio de ódio, cheio de raiva, e estavam planejando a morte dele. Só que o irmão insistiu, um dos seus irmãos. Não, matar não. Está certo que ele merece um castigo, mas matar não. E aí eles tiveram uma ideia. Tinha ali por perto um buraco, sabe, vovô? Horrível. Um buraco fundo, cheio de cobras, de rato. Eu imagino que deveria ser horrível aquele buraco. E um deles disseram, vamos jogar ele lá dentro, até ele morrer sozinho. Nós não vamos matar ele com as nossas mãos. Aí todos concordaram, inclusive o irmão dele, que não queria que ele fosse morto. E quando eles jogaram José lá no buraco, tadinho de José, sabe, Leleco, eu imagino que ele sentiu frio, ele sentiu medo. Ele gritava o tempo todo, meus irmãos, socorro! Não faz isso comigo, por favor, me tira daqui, eu estou com medo. E os irmãos dele nem ligavam. Quando de repente eles ouviram na direção deles vindo um mercador, carregando com ele um monte de escravos. E um deles teve uma ideia e disse o seguinte, gente, vamos fazer diferente? Vamos tirar José desse buraco e vamos vender para esse mercador de escravos. Com certeza, ele vai sumir, ninguém nunca mais vai ter notícia dele. É melhor do que deixar ele morrer aí. E assim eles fizeram. Tiraram José do buraco e venderam para aquele mercador. E José foi embora para o Egito como escravo.
Coitado de José. Coitadinho, né, tia Val? Coitado, hein, tia Val? Que coisa horrível, né, gente? E sabe o que eles fizeram? O quê? Eles pegaram a túnica de José, mataram um animal e sujou a túnica de José todinha de sangue. E levou para o seu pai. E disseram para o seu pai: olha só o que nós achamos. E o pai dele disse: cadê o meu filho? Cadê José? E eles disseram: eu não sei. Eu imagino que alguma fera do campo deve ter matado e comido José. Coitadinho do pai dele. Chorou, chorou, chorou por muitos anos. Nada consolava o coração dele, porque José era o preferido do seu coração, por ser um menino bom, um menino obediente. E assim José foi para o Egito, como escravo. Gente, lá, vocês não têm noção do quanto José sofreu. Leleco, você sabia que José lá no Egito, ele chegou a ser preso? Que isso, tia Val? Os homens chamou a polícia pra ele? Não, Leleco, não chamaram a polícia para ele. Ele foi acusado de uma coisa que ele não cometeu. E por isso, ele teve que ir preso. E ele ficou 2 anos na cadeia. Meu Deus, coitado, hein, tia Val? É verdade, Leleco, coitado do José. Mesmo lá na cadeia, na prisão, José, ele continuava confiando em Deus. Ele continuava tendo fé. E sabia que um dia toda a sua história ia mudar, porque Deus era com ele. Sabe, Sarita, a Bíblia fala que José era uma pessoa muito agradável. Todos gostavam de José ali naquela prisão. E todos gostavam de ficar perto dele, porque ele tinha a presença de Deus. E isso fazia com que as pessoas amassem ficar do lado dele. E o tempo foi passando, passando. E certa vez, o faraó teve um sonho. E ele ficou muito preocupado com aquele sonho. E chamou vários magos, vários adivinhos que haviam ali naquela região para adivinhar os seus sonhos, para interpretar os teus Tia sonhos. Val, Oi, meu amor. quem era o faraó? Faraó era o homem que governava o Egito, Sarita. Então ele era muito importante. Muito importante, muito poderoso. Diz a Bíblia que esse homem ele teve 2 sonhos horríveis e que ninguém conseguia interpretar esses sonhos. Vinha um, vinha outro e nada. Ninguém conseguia interpretar o sonho do faraó. Até que o copeiro, que tinha já passado por uma experiência lá na prisão e conheceu José, que também interpretou o seu sonho, disse: faraó, olha só, certa vez eu tive um sonho quando eu estava na prisão. E eu conheci lá um rapaz que interpreta o sonho. E o que ele disse do meu sonho aconteceu. Quem sabe ele não pode interpretar o seu também? E sabe o que ele fez? Sabe, vovô? Ele mais que depressa disse para aquele copeiro: traga esse moço aqui. Eu quero conversar com ele. Eu quero que ele interprete o meu sonho. E assim José veio até ele. E Faraó lhe contou os sonhos. E ele disse: eu sonhei, José, com 7 espigas gordas e com 7 espigas magras. Quando de repente as espigas magras, murchas, vinham e engoliam as espigas gordas. Ai, foi horrível, José. E não parou por aí não, José. Eu tive também um outro sonho. E José disse: e qual foi, Faraó? Ele disse: eu também sonhei com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Só, José, que assim como nas espigas, as vacas magras vinham e engoliam as vacas gordas. Eu estou apavorado, José. Eu não sei o que significa esses sonhos. Será que você pode me ajudar? E José falou para ele: meu senhor, eu vou orar ao meu Deus. Vou pedir para ele que revele a mim os teus sonhos. E volto um outro dia e te conto. E assim José fez. Voltou no outro dia e disse o seguinte: Senhor, na verdade, os seus sonhos, seus 2 sonhos, simbolizam somente um. E o faraó perguntou, mais que depressa:
O que significa, o que simboliza esse sonho, essas vacas, essas espigas? E ele disse: as espigas murchas e magras, engolindo as espigas gordas, têm o mesmo sentido que as vacas magras engolindo as vacas gordas. E ele disse: mas como assim, José? Ele disse: essas vacas gordas e essas espigas gordas significam 7 anos de fartura, de muita fartura. O Egito vai passar por um período de muita abundância, mas em seguida virá 7 anos de fome, de escassez, de seca no Egito. E isso significa as espigas e as vacas magras engolindo as gordas. Vai haver muita fome no Egito, vai haver muita escassez. E o faraó, mais que depressa, perguntou: e o que eu posso fazer para impedir isso? José disse: olha, meu senhor, o senhor precisa escolher alguém, nomear alguém de sua confiança, alguém muito sábio para governar o Egito e impedir que isso aconteça. E o faraó olhou para um lado, olhou para o outro e disse: José, eu não tenho ninguém assim. Eu acredito que só você pode fazer isso por nós. Você pode governar o Egito? E José, mais que depressa, disse que podia. E José, dirigido por Deus, com a sabedoria do Espírito Santo, fez com que, naquele tempo de fartura, eles estocassem muita comida, muita comida. Ele ordenou que os servos armazenassem muito trigo, armazenassem água. E assim, finalizou os 7 anos, conforme o Espírito Santo, conforme o Papai do Céu revelou a José. E veio então o tempo da escassez. Houve seca, houve fome sobre todo o Egito. Porém, no Egito não faltou, porque José tinha estocado sobre toda a redondeza de Egito. No Egito não faltou, porque José, direcionado por Deus, armazenou comida para que eles pudessem comer durante os 7 anos. E sabe o que aconteceu, turminha? O quê? Uau! Sabe quem apareceu ali para pedir comida para o pessoal do Egito que estava passando fome? Quem? Os irmãos de José. Verdade. Os mesmos que venderam ele como escravo. Não acredito. Acredita nisso, vovó? Nossa, tia Val, como o mundo é pequeno. Como o mundo é pequeno, né? E olha só, eles também estavam passando fome, suas famílias estavam passando fome. E elas ouviram falar que lá no Egito, alguém com muita sabedoria havia estocado muita comida e que lá tinha comida com abundância. E eles foram lá pedir para essa pessoa. O que vocês imaginam que José fez quando viu os irmãos deles chegando ali para pedir comida? Ah, tia Val, eu acho que ele prendeu os irmãos dele. Eu também E fez acho. de escravos, né, tia Val? Olha só, José não negou comida para eles, não negou. Ao contrário, José disse para ele: venha, meus irmãos, venha para junto de mim, venha morar comigo, traga suas famílias, traga seus pais, ou melhor, traga meu pai. Venham todos para morar no Egito. Eu não sou mais escravo. Hoje eu sou governador do Egito. E eu quero toda a minha família junto comigo. E os irmãos dele não entenderam nada. E olha só, se cumpriu naquele dia os sonhos de Deus na vida de José. A primeira coisa que os irmãos dele fizeram quando chegaram no Egito e não sabiam ainda que aquele homem, governador do Egito, era seu irmão, foi se curvar diante dele. Exatamente como ele havia sonhado há muitos anos atrás.
Que interessante essa história, não é verdade? Que isso, hein, Tia Val? Verdade. Tia Val, eu queria Sim. só pedir perdão então, viu, Tia Val? Porque eu quis revelar sonhos que não era verdade. Só queria usar meu poder lelequense. Então, Leleco, não faça mais isso. Você viu que Papai do Céu, ele revelou os planos dele, o propósito dele, através dos sonhos de José? E José falou para os irmãos dele: olha, meus irmãos, vocês estão perdoados. Isso que você fez foi muito bonito, Leleco. Você pediu perdão. Os irmãos de José também fizeram isso. Pediram perdão para José. E José, mais que depressa, disse a eles: não precisa se preocupar, meus irmãos. Vocês não me fizeram mal. Muito pelo contrário. Deus usou vocês para que o plano dele, para que o propósito dele pudesse se cumprir na minha vida, na vida de vocês e na vida de todo o povo do Egito. Amém. Amém, Tia Val. Viu que história linda? Maravilhoso. Eu amei. Essa história fala muito ao nosso coração, não é verdade? Os sonhos de Deus, eles jamais vão morrer. Aquele que crê no Senhor, aquele que é obediente ao Senhor, aos pais, aquele que leva uma vida reta na presença de Deus, Deus honra, Deus exalta. E os planos, os propósitos de Deus, o mal pode tentar, mas não vai conseguir. Porque a vontade de Deus vai sempre se cumprir na vida daqueles que têm compromisso e que amam o Papai do Céu. Amém? Amém. Amém, Tia Val. Amém, Maria Mole? Amém, vovô? Amém. Amém. Amém, Tia Val. Amém. Louvado seja Deus por essa história de hoje, por essa oportunidade que Deus nos deu de ministrar no coração de vocês, turminha, e no coração de vocês aí de casa, meus amiguinhos. Que fique gravado para sempre no seu coração. Perdoe aqueles que te maltratam, que te fazem mal. E, acima de tudo, não deixe de sonhar os sonhos de Deus, porque, com certeza, no tempo de Deus, eles vão se realizar, eles vão se cumprir. Amém? E é isso aí. Na semana que vem, tem mais. Eu te espero aqui no nosso canal, na Rede ID de TV, no canal das Boas Novas aos Povos, com mais uma história linda do coração do Papai do Céu para você. Fechou? Fechou. Tchau, criançada. Deixe seu Tchau. like. Um beijo no seu coração. Se E na inscreva pontinha no do seu nariz. canal. Beijo na bunda. Semana que vem tem mais. Fui!